O tema é improbidade administrativa e vamos falar também, lógico, da Lei 8.429 de 92, que é a lei que prevê a improbidade administrativa. Do que se trata a improbidade? Improbidade, em geral, se trata de atos de desonestidade no uso da administração pública, da coisa pública, do dinheiro público, nós vamos assim dizer, tá? Então essa lei surgiu como uma tentativa de dar maior efetividade aí ao combate do mau uso do dinheiro público e a violação também dos princípios da administração pública, tá? São 3 atos que caracterizam a improbidade administrativa: o enriquecimento ilícito, o dano aos cofres públicos ou dano ao erário e a violação a qualquer princípio da administração pública, tá? Antes dessa lei 8.429 de 92, lembrando que ela foi criada logo após o impeachment do presidente Fernando Collor, já existia uma previsão que é caracterizado como ato de improbidade no artigo 37 da Constituição. São atos de improbidade todos aqueles que importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo de ação penal cabível. O que fez esse inciso do artigo 37, na verdade? Ele criou as hipóteses de suspensão dos direitos políticos por conta de mau uso da administração pública, né, do dinheiro público ou do enriquecimento ilícito daquele que detém cargo público, mas também criou uma instância paralela relacionada a uma instância civil, na verdade, relacionada aos atos de desonestidade de quem detém cargo público, né? Ou seja, sem prejuízo de ação penal cabível, né? Sabe-se, evidentemente, que criou-se aqui um sistema, né, de reparação de danos civis, que é a improbidade, e também de perda e suspensão de direitos políticos, mas também perda de cargo público. E na ação penal corre aí a questão relacionada a crime, tá? Se realmente tiver a previsão de crime, se for um fato típico e ilícito. Muito bem, vamos lá. Regime jurídico da Lei 8.429, tá? Os sujeitos passivos estão previstos no artigo 1º da Lei de Improbidade. Então, os atos de improbidade podem ser praticados contra a administração, qualquer órgão da administração direta ou entidade da administração direta de qualquer das pessoas políticas, né, da federação, empresa incorporada ao patrimônio público e entidade cuja criação ou custeio erário haja concorrido ou concorra por mais de 50% do patrimônio. Então são aquelas OS, OCIPs, né, aquelas entidades que detêm algum tipo de repasse de verbas, mas aí eles colocam um percentual de 50%, tá? Entidade que receba subsídios de origem fiscal ou benefício e que haja concorrido com menos de 50% do patrimônio ou receita anual. Isso está no artigo 1º. Então esses são os prejudicados aí, vamos assim dizer, tá? Que só podem sofrer a improbidade por conta de um dos seus agentes, né? Por conta de um dos seus ocupantes de algum cargo dessas entidades ou órgãos públicos, tá? O legitimado para propor a ação, então, portanto, o Ministério Público, evidentemente, estadual ou federal, vai depender do que se trata, né? Da matéria e também da entidade que está relacionada, e as próprias pessoas jurídicas, tá, prejudicadas, os órgãos públicos, né, autarquias, fundações, sociedade de economia mista, empresas públicas, como eu disse, aquelas mesmas entidades prejudicadas, e também o ente político relacionado, pode ser a União Federal, pode ser o Estado de São Paulo, pode ser a Prefeitura, né, a municipalidade, enfim. Sujeitos ativos, quem é passível de praticar atos de improbidade, tá? Lembrando que os atos de improbidade são aqueles considerados com enriquecimento ilícito do agente, ou seja, aquele que ele não consegue de alguma maneira comprovar de onde vem aqueles recursos, né? Um aumento patrimonial indevido do agente,
ato que causa prejuízo ao erário, prejuízo ao patrimônio público, prejuízo à coisa pública, vamos assim dizer, administração, e também ato que atenta contra os princípios da administração pública, aqueles do artigo 37, tá bom? Sujeitos ativos, tá? São os capazes de praticar atos de improbidade no sentido amplo, agentes públicos, tá? Mesmo que de forma de indução ou tenha que concorrido à prática de ato de improbidade ou se beneficie de forma direta ou indireta, está no artigo 3º, tá? Vamos lá. Condutas do particular também podem ser consideradas, tá? Aquele que detém, por exemplo, contrato com a administração pública, então, particular que induz o agente público a praticar ato de improbidade, particular que pratica um ato de improbidade em conjunto com o agente público, tá? E particular que se beneficia de ato de improbidade, tendo concorrido para sua prática. Então, o particular também, mesmo não exercendo um cargo público, você vê que é bem ampla a previsão aqui relacionada à improbidade, tá? E o agente público em sentido amplo, tá? Ou seja, qualquer agente público, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, que exerce função pública, ou por eleição, por exemplo, tá? Então, nomeação, designação, contratação ou qualquer forma de investidura. Até um estagiário, por exemplo, de algum órgão público, é possível que ele pratique ato de improbidade. Então, é um espectro bem amplo aqui, bem amplo de previsão quanto aos agentes que podem praticar improbidade. Muito bem. O que são atos de improbidade? Primeiro, o mais grave, sim, o atos de enriquecimento ilícito. Aquele agente que detém aí um acréscimo patrimonial no uso, né, da função pública, que ele não possa justificar a origem desse dinheiro, tá? A origem desse acréscimo patrimonial. Então, supõe-se, né, de forma muito verdadeira, que ele alcançou isso por conta da função pública que exerce, tá? Então, isso são considerados atos de enriquecimento ilícito, ou seja, vantagem patrimonial indevida, tá? Isso é a previsão do artigo 9º. Exige dolo, certo? São considerados de maior gravidade. Muito bem. Atos que causem prejuízo ao erário, o que é isso? Ação ou omissão, tá? Algum administrador público, algum prefeito, enfim, algum servidor, tá? É uma posição intermediária, na verdade, mas pressupõe também dolo, tá? Atos que causam prejuízo ao erário. Então, má administração, malversação de verbas públicas, por exemplo. Atos que atentam contra os princípios da administração. Esses estão de menor gravidade, tá? Todos aqueles que atentarem contra legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, eficiência, publicidade, ok? Sanções previstas, tá? Lembrando que seja qual for o ato de improbidade, a aplicação das sanções previstas no artigo 21 da Lei 8.429 de 92 independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, tá? Em sentido econômico, vamos assim dizer, porque o dano é considerado pelo mau uso, né, do cargo, vamos supor, salvo quando há pena de ressarcimento. Independe da aprovação ou rejeição de contas pelo órgão de controle interno, os tribunais de contas, tá? As penas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, tá? Então, você pode ter, pelo mesmo ato de improbidade, várias penas, entre elas de sanções administrativas, como perda da função pública, proibição de contratar com o poder público, proibição de receber do poder público benefícios fiscais ou de crédito, tá? Há penas ainda na ordem civil, como ressarcimento ao erário, perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, multa civil, tá? 3 vezes mais ao prejuízo, vamos assim dizer. São bem duras as penas, tá? E são de ordem civil, não são de ordem penal, tá? A ação penal ocorre em apartado e uma não prejudica a outra, certo? A não ser que ele, na ação penal, tenha alguma absolvição por falta de provas, enfim. Mas ainda assim ele pode também, por conta de, né, algo relacionado à improbidade, responder por improbidade administrativa. Então nem sempre a absolvição penal
num crime, por exemplo, se houve ou não crime, pode levar ao não pagamento de uma multa, né, prevista numa ação de improbidade. Os atos de improbidade, eles têm um fundamento no crime, mas eles importam muito algo relacionado a prejuízo ao patrimônio público, prejuízo à administração pública, atos de desonestidade. Lembrando que atos de desonestidade no uso da função pública, evidentemente, vão ter uma previsão penal, né, na lei dos crimes contra a administração pública. Mas, enfim, só lembrando que elas correm em apartado e podem ter repercussões uma a outra, mas são instâncias diversas, tá? E outras penas, como a suspensão dos direitos políticos, a famosa inegibilidade. Você não fica inelegível para qualquer cargo, tá? Político, você não pode mais candidatar-se, tá? Muito bem. Há também uma questão da indisponibilidade dos bens, que é uma questão processual, tá? Distribuída a ação de improbidade, pode ser pedido aí a indisponibilidade de bens e geralmente ela é deferida, tá? O quadro de penas previstas vão de 3 a 10 anos, tá? É importante que se olhe esse quadro de penas, tá? Estão previstas na Lei 8.429, enfim, depende da gradação do ato, tá? Apenas para relacionadas ao prejuízo ao erário, que são de potencial ofensivo, vamos assim dizer, médio, tá? E as penas mais graves relacionadas ao enriquecimento ilícito. Bem, eu acho que é mais ou menos isso. Lembrando que a prescrição para as ações destinadas a levar os efeitos às sanções previstas nessa lei 8.429 correm a 5 anos após o término do exercício do mandato, do cargo em comissão ou da função de confiança, e dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para as faltas disciplinares, puníveis com demissão, bem do serviço público ou no exercício do cargo efetivo ou emprego. Ok?